Fala pessoal, faz tempo que eu tô com vontade de gravar um vídeo respondendo as perguntas de vocês do Instagram. Eu gosto muito desse tipo de vídeo porque eu posso responder o que tá na mente de vocês. Eu não sou eu que tenho que ficar sempre impondo, né, os assuntos aqui pra gente conversar. É o que vocês estão pensando. E a outra vantagem disso aqui também é que ao contrário do Instagram, você tem que responder de uma maneira muito rápida, muito improvisada. Aqui você pode falar mais um pouco. E eu quero convidar você a se sentar para a gente bater esse papo. Eu já estou com a primeira pergunta aqui aberta do Xandon, que ele perguntou se vale a pena pagar assessoria de aluguel aqui. Na minha opinião, ele citou nominalmente a Van Sweet Home, que é uma empresa aqui local, que aluga imóvel para você, desde que você está no Brasil, às vezes para quem está aqui também. Ele pergunta a minha opinião. Eu acho que eu não contrataria, não por causa da empresa. A empresa parece ser boa, mas eu não acho que é um bicho de sete cabeças alugar o primeiro imóvel aqui quando você chega, sabe? Pelo contrário, eu acho que é um desafio até gostoso, até bacana e tal. O que eles podem fazer, eu não sei se eles fazem esse tipo de serviço, é te orientar melhor em relação à escolha do bairro, porque muita gente comete o seguinte erro: começa a procurar imóvel pelos preços, de repente encontra um imóvel num preço bacana e olha, vê as fotos e fala, essa foto aqui tá boa, e resolve alugar esse imóvel, às vezes até mesmo no Brasil. Mas quando chega, não se dá conta que o lugar é difícil acesso ao transporte público, ou que os vizinhos são jovens barulhentos, ou que, se a pessoa não curte, que é o meu caso, ter vizinho que fuma maconha o dia inteiro, pode ser um caso desse, ou enfim, vários defeitos que uma empresa dessa pode te ajudar a se livrar. Mas se você está disposto a chegar aqui para ficar no hotel ou no Airbnb e bater perna, eu não vejo necessidade. E eu sempre defendi a seguinte situação, né? Todo centavo que você economizar na mudança para cá ajuda. Então, se você puder pular, né, isso aqui ajuda. Agora, se não puder, também eu acho que vale a pena sim. Meu amigo Igor perguntou o seguinte: francês tem funcionalidade prática em termos de emprego, né, dinheiro, fora do Quebec e dos órgãos federais? Tem sim, porque as empresas precisam eventualmente fazer negócios com o Quebec, com um órgão federal que vai exigir que você fale francês. Então, o francês, em várias vagas de emprego, ela é requisito, né? E é escasso, é uma mão de obra relativamente escassa aqui. Então vale muito a pena, mesmo que você tenha o conhecimento básico de francês, vale a pena ter sim, e algumas empresas valorizam isso. Juvan, não sei, esse é o nome que perguntou o seguinte: se tivesse de sair do Canadá, voltaria para o Brasil ou mudaria para outro país? Qual? Bom, se eu tivesse que sair do Canadá, eu consideraria... Eu não ligo de voltar para o Brasil. Eu não sei se você é novo aqui no canal, mas eu sempre repito isso que eu vou falar agora para você. Eu não sou um refugiado do Brasil. Eu não acho que o Brasil é a faixa de Gaza, que é um lugar que não dá para viver e que eu nunca quero voltar. Pelo contrário, eu me vejo voltando sim, se tiver que voltar por algum motivo, ou se a nossa vida, como a nossa vida se desenhou para vir para o Canadá e a gente nunca esperou, eu nunca imaginei que um dia estaria morando aqui. Hoje eu não me imagino voltando para o Brasil, mas se as coisas se desenharem para voltar para lá, eu voltaria sem problema nenhum. Mas eu gosto dessa ideia de estar morando fora e tal. E moraria muito facilmente nos Estados Unidos, muito facilmente. Eu tenho um sonho meio romantizado, assim, meio utópico, de passar uma temporada na Itália também, pela identificação que eu tenho com a língua, que eu acho uma língua muito interessante, com a cultura, com tanta coisa que tem, né, para fazer na Itália. E também moraria muito fácil na Argentina, acho um país bacana. Então, mas se tivesse que voltar mesmo, ó, você está obrigado aqui, a partir de agora você tem que voltar para um país e se conversa mais, voltaria para o Brasil, sem problema nenhum. Esse perfil chamado Vamos Feras faz um vídeo talvez, né, sobre TOC, Torcida Organizada do Coronavírus. Existe no Canadá? Qual o perfil? Então, eu acho que ele está se referindo até um stories que eu fiz esse atrás no Instagram, que eu estava reclamando, que eu vejo que algumas pessoas me passam a impressão, posso estar errado, mas que estão gostando das restrições, sabe? Que estão meio que torcendo para que o vírus continue, para que a gente continue nesse ambiente que nós vivemos hoje de pandemia. Eu vejo assim que muitas pessoas, talvez as pessoas normais, estão vivendo a pandemia, mas com vontade de sair dela, estão respeitando as restrições, porque
tem que respeitar, estão, né, usando a máscara porque tem que usar, estão ficando em casa porque é o jeito. Mas essas pessoas estão ansiosas para que o mundo volte ao que era antes, né? Ao mesmo tempo eu vejo que algumas pessoas parece que estão curtindo essa vida de restrição, de impor regras, de governo o tempo todo anunciando para onde você pode ir, para onde você não pode ir, que você tem que vestir, que você tem que usar, que remédio você tem que tomar, que remédio você não pode tomar, esse tipo de coisa. Eu não quero citar nomes aqui porque não quero fazer um ataque pessoal a ninguém, mas eu vi um perfil de uma influenciadora que ela já tinha se vacinado e tal, falou, não, apesar de ter tomado a vacina, a gente continua dentro de casa e tal. Mas ela também expôs que a filha dela estava sofrendo de uma mini depressão pelo fato de não estar vendo o outro, não estar brincando, de não estar saindo, de ir nos parques. Ela contou que foi num lugar e ficou a 5 metros de distância para a filha dela brincar e tal. Como vocês sabem, eu tenho 2 filhos aqui e nunca eu deixei de sair com eles para andar de bicicleta, para ir em parque, para jogar futebol, para jogar tênis, para fazer piquenique, essas coisas, porque eu acho que é demais você ficar em casa e não deixar de ir a um parque, porque a gente já sabe mais ou menos que se trata esse negócio, né? Então, eu achei um pouco demais, assim, as pessoas sacrificarem tanto, assim, ou viverem a vida inteira, resumir a vida inteira só a não pegar Covid. A minha única missão na vida é acordar e dormir. A única missão durante o dia é não pegar Covid, o resto não importa. Eu acho isso um pouco demais. Então, assim, esse é o perfil da torcida aí. Tem muita gente gostando das restrições, acho um pouco deprimente. Aqui o Petros fez uma pergunta: o que não fazer ao chegar em Metro Vancouver? Eu acho que umas coisas que você não deve fazer é gastar muito dinheiro, sabe? Porque quando você chega aqui, você fica impressionado com tanta coisa que tem que fazer. Você quer experimentar as comidas, o restaurante, as novidades, você gasta muito dinheiro. Acho que você tem que tomar esse cuidado. Uma pergunta muito interessante aqui: Canadá sem filtros. É um perfil desses que divulgam o Canadá, né? Viver em Whitehorse com dinheiro ou viver em Vancouver vivendo no máximo ok? Entendi, fiz uma pergunta, né? Viver lá em Whitehorse, no norte, né? Um lugar frio e tal, ou aqui em Vancouver tendo uma vida normal? Do meu perfil, eu preferia viver em Whitehorse, apesar de não ser um cara do inverno, né? Eu não sou um cara que ama o frio o tempo todo. No inverno aqui eu sobrevivo, mas ainda assim, eu acho que ter uma vida apertadinha em Vancouver é muito triste, assim. Você vai morar num lugar pequeno, principalmente eu que tenho filhos, né? Morar num apartamento pequeno, você vai ter uma vida limitada e tal. Não sei, eu preferia morar num lugar espaçoso, grande, lá em Whitehorse, né? E deve ser um lugar que eu, inclusive, tá na minha lista de conhecer. Eu até pretendo ir esse ano. Não é um voo muito longo daqui de Vancouver. E parece que é um lugar interessante. A Vilma perguntou o seguinte: olá, Cláudio, você acha que ir da família na frente para ajeitar as coisas é melhor? Eu entendi, acho que ela escreveu rapidão e não ficou na sequência. Se ir na frente da família para arrumar as coisas é melhor. Eu recomendaria isso só se fosse o último caso. Estou falando por experiência pessoal, eu já morei alguns meses longe da minha família e fez um mal danado. Eu acho que a gente não foi feito para viver longe da nossa família. Então pode mais atrapalhar, né, do ponto de vista mental do que, né, de saúde mental, do que ajudar. Se for o único jeito, paciência, vem. Mas se der para evitar, eu evitaria. Vinícius me perguntou o seguinte: a chuva constante de Vancouver é pior que neve o inverno todo? Manda um salve. Um salve aí, Vinícius. Cara, eu acho que a chuva é pior do que a neve, da chuva de Vancouver, porque especificamente nos meses de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, pode chover o mês todo e é um céu muito cinza, um dia muito feio, sabe? E te deixa muito para baixo e você não pode... Não é que você não pode, né, cara? Você deixa de sair porque você vai ficar molhado e tal. Eu não gosto, cara. Eu prefiro que fosse tipo a neve, talvez seria um pouco mais interessante. Mas é questão de opinião. Uma coisa que eu gosto de falar, eu falo com muita frequência, é que não se pode menosprezar a chuva daqui, porque Vancouver é uma cidade que chove muito, é famosa por isso, principalmente no inverno, nacionalmente e internacionalmente conhecido por isso, e eu faço questão de falar porque chegou um ponto que alguns brasileiros
resolveram negar que sequer que chova muito aqui. Não, comparado a São Paulo é pouco, não, mas eu vim de sei das quantas. Não é verdade, sabe? Uma cidade... E fizeram uma comparação muito ruim do ponto de vista até de lógica. Usaram índice pluviométrico, sabe? Não é isso. A questão aqui que aqui está de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, muito nublado, com aquela chuvinha caindo. Índice pluviométrico, isso nada importa. O que importa é que se realmente chove ou não, sabe? Não adianta fazer uma engenharia semântica para negar o óbvio. Então, eu acho que a neve é mais interessante. Mate 18, deve ser Matheus, talvez. Fala se você se sente ou já se sentiu um pouco inseguro antes de falar algo pelo fato de não ser nativo o tempo todo, sabe? É uma coisa que eu sei se você já viu eu falando sobre isso, mas eu já contei algumas vezes aqui no canal aqui. Tem dias que meu inglês está muito bom, cara. Assim, claro, tem suas travas, nunca vai estar perfeito, mas ele tá muito bom e eu não sinto dificuldade. Mas tem dia que eu acordo que meu lado do inglês não liga. E aí fica muito arranhado, sabe? Sai muita besteira, ou nem sai nada. E eu fiquei inseguro, a gente fica inseguro. E eu não sei vocês aí, mas às vezes comigo, por exemplo, no trabalho, o inglês tá indo bem, às vezes tendo uma conversa mais profunda com um amigo tá indo bem, mas às vezes comigo eu perco o inglês assim com umas coisas bobas. Do dia a dia. Às vezes, por exemplo, tem um açougue aqui perto que eu gosto muito de ir, e o pessoal que atende no açougue é treinado para puxar assunto com você. Então às vezes o cara faz uma pergunta assim, fala, tá comprando isso aqui para fazer o quê? E aí eu queria falar para ele, eu quero fazer essa carne refogada. E aí eu travei, porque eu não sabia falar refogado, sabe? Aí eu fiquei, aí saiu uma coisa horrível. Então, claro, você fica inseguro, mas ninguém liga. Então, só quem, assim, é muito doído, assim, eu falei errado, vão me julgar. Eu não ligo, eu saio de lá sorridente e feliz. Léo fez uma pergunta muito interessante, que é como se vender em uma entrevista sem demonstrar que sua experiência está muito acima da vaga. Primeiro que ele já acertou aqui na pergunta. Se você demonstrar, ou se você botar no currículo aquele tanto de informação para se candidatar para uma vaga menor, qualquer gestor de RH experiente vai te descartar. Porque essa história, não, eu quero só uma chance e tal. Os psicólogos já sabem, já está provado que a pessoa que tem mais qualificação numa vaga, ela se desmotiva muito rápido. Então o RH não está afim de te contratar por causa disso. Você vai desmotivar e não adianta falar que você é motivado e tal, que já tem estudo suficiente provando o contrário. Então, o Léo fez essa pergunta. E eu vou de novo aqui contar uma história que eu já contei umas vezes aqui no canal, que numa entrevista de emprego eu falei que eu acabei sendo contratado, eu falei para a moça da RH, falei, cara, eu queria que você soubesse que eu tenho experiência na vaga em lidar com o cliente, que eu sei do que você está falando, eu sei da importância do funil de vendas e tal. E aí a pessoa falou, Cláudio, nem precisa, porque eu já sei pelo jeito de você falar. Pelo jeito de você se expressar, eu percebo que você tem experiência para essa vaga que nós estamos anunciando. Então eu acho que a solução aqui é demonstrar conhecimento através do jeito que você fala. Né? Vamos supor que você está aplicando aí para uma vaga de engenheiro, né? Se é engenheiro, não, estou dando um péssimo exemplo, né? Mas que seja uma vaga, por exemplo, de vendedor, e a pessoa quer saber se você tem experiência com vendas. Aí você pode usar as expressões que se usam normalmente na vida do vendedor, que é o funil de vendas, que é o lead, que é o follow-up, esse tipo de coisa. Aí a pessoa fala, bom, essa pessoa já vendeu, então podemos contratar. E de novo, parabéns por saber que se você tem muito mais experiência para a vaga e contar isso, a sua chance diminui muito. Aí uma pergunta aqui do Saskatop. Claudião, se você pudesse escolher qualquer lugar do mundo para morar, qual seria? Seria aqui mesmo, onde eu me encontro, talvez ali o Okanagan, ali numa cidade pequena, talvez Summerland ou Peachland. E eu já respondi aqui numa outra pergunta, eu tenho um desejo utópico, assim, de morar na Toscana, na Itália, assim. Eu tenho certeza que, apesar de ter ido poucas vezes para lá, acho que fui 2 vezes para lá na vida, eu sei que é um lugar que eu me daria muito bem. Ana Souto fez uma pergunta que
dificilmente foge quando eu abro essa caixinha de pergunta, que é: vale a pena deixar uma vida de classe média para morar aí? Pelo teor da sua pergunta, eu digo que não, porque a pergunta já induz que você está pensando no status, né, não estou querendo ofender você não, pelo amor de Deus. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: você está me perguntando do ponto de vista material. Tem uma vida de classe média, significa que você mora bem, né, tem alguns confortos, deve ter um plano de saúde, tal. Você fala para ir para aí. Então, eu nunca defendi, isso é uma opinião minha, né, tem várias outras pessoas que não concordam com essa opinião e não tem problema, mas eu não acho que a imigração para cá tem que ser focada na questão de material, sabe? Ah, será que aí eu vou ter uma vida de classe média? Será que eu acho que é mais estilo de vida. Eu vejo muitas pessoas que estão, na verdade, não querendo vir para o Canadá, que só querem sair do Brasil. E essas pessoas têm a chance muito grande de serem infelizes aqui. Tem gente que está aqui no Canadá, mora no Canadá, mas não vive no Canadá. É um negócio muito louco. As pessoas acordam, comem lá pão de queijo, liga na Rede Globo, passa o dia inteiro no WhatsApp com o grupo dos pais, briga por causa do Bolsonaro, briga por causa do Ciro Gomes, briga por causa do Lula, acompanha a reforma da Previdência, fica bravo, não sei das quantas, assiste o jornal hoje, assiste o jornal local da cidade dela, passa o dia todo falando, comendo e se encontrando com um brasileiro. Então eu acho o seguinte: as pessoas só estão fugindo do Brasil, que na minha opinião, de novo, minha opinião, é uma vida muito triste. O Egídio perguntou assim: tiozão, qual o momento mais difícil que já passaram aí no Canadá e desde que chegaram, como superar? Cara, pra mim o meu momento mais difícil, das crianças nunca teve. As crianças sempre foram muito, assim, tiraram o Canadá de letra. Mas o meu momento mais difícil foi o meu primeiro inverno aqui, porque eu me assustei. Foi uma pancada muito grande. Do nada o dia fica muito curto, do nada tem muita chuva, do nada tá frio, as pessoas não saem na rua, não tem muita coisa pra fazer. E a minha família, meus irmãos vieram passar o Natal aqui comigo, né, meus sobrinhos e tal. Foi um evento muito gostoso. Depois veio a minha sogra com as minhas cunhadas, e do nada todo mundo foi embora, sabe? E a gente continuou aqui no inverno sozinho. E num dado momento, eu me lembro certinho, no primeiro apartamento que a gente morava, eu tava na varanda lá, falei: cara, o que eu tô fazendo aqui? Sabe, o que eu tô fazendo nesse lugar? Então eu fiquei um pouco desanimado nessa época, assim. Foi o primeiro inverno. Todo inverno eu fico um pouco desanimado, mas o primeiro foi o mais difícil. Agora eu já sei o que me espera. Até eu mesmo debocho aqui, que me acompanha, eu mesmo rio da minha tristeza de inverno, por assim dizer. Mas esse foi um momento muito difícil. Outro também foi o meu primeiro emprego, subemprego, que foi na loja de tintas, que foi muito ruim, cara. E eu falei: putz, será que um dia eu vou ter um trabalho digno, decente aqui? Me deu um pouco de desespero. Mas tudo isso passou, cara. E eu sempre lembro da história: se você dá no mínimo 3 anos de chance para esse país, senão você não sabe de onde você tá. Eu já passei o teste dos 3 anos, então tá tudo certo. A Charlotte, fazia tempo que ela não aparecia aqui. Olha só, ela perguntou sobre racismo. Na sua empresa tem pessoas negras? Na minha empresa tem. Eu não vejo o racismo como um problema para o mercado de trabalho canadense. De novo, nós estamos falando da minha opinião. Até porque aqui não se coloca foto em currículo, as pessoas não perguntam, e até em relação à idade, isso não acontece. Eu não sei se a pergunta está falando sobre racismo no mercado de trabalho. Tem que abrir outro parênteses aqui também. British Columbia, a população negra não é muito grande, ao contrário lá de Ontario, que é maior, né? Mas aqui em British Columbia não é tão grande assim. Mas tem sim, e enfim, eu nunca presenciei racismo aqui em British Columbia, nunca sofri preconceito ou racismo. Eu também tenho uma coisa que eu acho muito importante falar, que é: as pessoas no Canadá, elas também brigam umas com as outras, também se estressam umas com as outras. Desculpa ter interrompido aqui, tem um barulho aqui fora, mas as pessoas brigam, as pessoas se estressam umas com as outras aqui. Então eu já vi pessoas confundirem, por exemplo, estresse de um canadense com um não canadense com racismo. Aí não dá, entendeu? Ou o brasileiro falando: eu não fui contratado para tal vaga, não sei o que, por racismo. Então eu acho isso um pouco demais. Eu nunca vi. Racismo existe? Existe. Aqui no Canadá tem, no Brasil tem. Comentários racistas eu já vi aqui, infelizmente, de brasileiro. E até quando eu estudei no college, tinha uma turminha lá,
Tem uma menina que montou um canal no YouTube depois e desistiu, mas no YouTube ela era super aberta, da diversidade, viu, não sei o que, não gostava do Brasil, falava super mal do Brasil no YouTube, falava que não tinha saudade e tal. Mas na vida real, cara, passava indiano, chamava indiano de tudo, falava mal, xingava assim, professor, todo mundo. Ela tinha muito preconceito, e tinha preconceito com brasileiro também, mas de canadense, assim, eu não vi. Bom, e a Charlotte fez uma mesma pergunta, que ela falou assim, como está se você sentindo no mercado de trabalho, sobre empregabilidade nessa fase? Bom, eu consegui meu emprego antes da crise, então, graças a Deus, eu não estava no meio do Covid procurando por emprego, seria péssimo. Eu estou amando o mercado de trabalho, tô achando muito bacana. Próxima pergunta do meu amigo Gabriel, quais os planos para o verão em família, tio? Cara, esse verão vai ser focado em acampamento, a gente está reservando aí o máximo de acampamento que a gente puder. Uns vai ser de barraca mesmo, outros a gente vai alugar aí uns motorhome da vida e a gente vai para lago, para acampamento. Esse vai ser o principal foco aqui, e aproveitar todo momento de sol, porque o sol em Vancouver não aceita desaforo. O Cadu perguntou, vem para Ontario ou não? Bom, de mudança eu não pretendo ir para Ontario, a não ser que algo muito inesperado aconteça, mas eu não tenho essa vontade. Passeio, quem sabe, né, saindo essas questões, quem não está acompanhando aqui, você não pode atualmente ir para Ontario de bobeira. Tá, o governo não deixa, está todo mundo preso. Então, mas assim, eu vou ter que ir eventualmente a trabalho e também, quem sabe, a passeio para mostrar também Toronto para minha família, mas seria interessante. E cara, por incrível que pareça, proporcionalmente tem mais gente em Ontario que me acompanha e fala, cara, queria tanto te conhecer e tal, do que aqui em British Columbia. Gabriele fez uma pergunta difícil, eu não sei responder de cabeça, Gabriele. Conselho que você não seguiu que daria para os que estão indo para Vancouver. Eu não sei qual conselho eu não segui. Eu lembro que teve um conselho que eu desafiei, né? Eu estava assistindo no YouTube sobre o Canadá, e aí eu vi um pessoal, né, que grava vídeo geralmente em dupla, falando para você não trazer porta-retrato, para você não trazer talher, essas coisas, que você pode ser barrado na entrada do Canadá, porque o pessoal está vindo a estudo, então por que você está trazendo talher e tal, e aí você vai ser mandado embora. E eu desafiei esse conceito porque tinha um jogo de talher, uns panos de prato. Cara, hoje tudo tá conspirando contra esse vídeo, a câmera cortou aqui. Mas falando disso, tá? Então eu não sei exatamente responder assim de cabeça, peço desculpa. Bom, foi esse o papo, fiquei muito feliz de conversar sobre o assunto que vocês escolheram. Espero que vocês deixem um joinha pro seu tio. De novo, se você não é inscrito, se inscreva aí, dá uma chance pro esse canal e a gente se encontra no próximo. Um beijo.